Itália, século XVII. Em uma sociedade onde as mulheres da nobreza e da burguesia eram dadas em casamento muito novas por seus pais, a quem lhes interessasse mais politicamente, monetariamente ou ambos, não raro, muitas delas sofriam abuso de seus esposos escolhidos. E nada podiam fazer, pois a lei não as amparava de forma nenhuma. Se hoje as mulheres sofrem com a violência doméstica, naquela época elas eram quase escravas, à mercê dos caprichos de um mau marido. Porém, aproveitando o renascimento italiano e sob condições especiais, surge aquela que por algum tempo livrou as mulheres que a procuravam, querendo encerrar o jugo de seus maridos abusadores. Essa mulher era Júlia Tofana, e esse nome ficou imortalizado por séculos e ficou conhecido como a Mulher da Água Mortal. Diretamente das profundezas da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. O século XVII foi o século do iluminismo europeu, e onde o renascimento artístico e literário tomou realmente fôlego. Foi o século da Grande Guerra dos 30 anos, onde o poder papal foi praticamente banido do âmbito secular. Reis e imperadores já não precisavam da bênção do Papa para governar seus domínios. De forma geral, esse foi um tempo onde os europeus passaram a ter uma visão mais ampla do mundo em que viviam, e nos países mais avançados já não estavam tão submersos no misticismo e no medo das bruxas e dos demônios, como acreditavam seus antepassados da Idade Média. Porém, a religião ainda fazia parte ativa do cotidiano das pessoas, sendo elas católicas ou protestantes. O mercantilismo aumentava as perspectivas de vida e as cidades cresciam. Os velhos feudos iam se desfazendo ou desaparecendo em diversas regiões, mas velhos problemas persistiam. As guerras, as epidemias e a fome eram companhias constantes e a taxa de morte entre crianças era altíssima, mesmo entre a nobreza. Naquela época, chegar à velhice era mais uma exceção do que a regra. Esse é o cenário em que Júlia Tofana nasceu, em Palermo, na Sicília. O ano provável é de 1620, e a Itália dessa época era uma colcha de retalhos, de vários reinos independentes e regiões com dialetos diversos. Os italianos que conhecemos só nasceram como nação na segunda metade do século XIX. Tofana nasceu no seio de uma família de farmacêuticos, e sua mãe a iniciou, bem nova, no conhecimento profundo de ervas e alquimia. De certo, se isso ocorresse 100 anos antes, talvez fossem acusadas de bruxaria e queimadas vivas, mas era um período onde a Inquisição Católica ia perdendo força. Muito provavelmente sua mãe, Tofânia de Adamon, tem herdado de seu falecido pai um pequeno boticário, onde ela já ajudava o marido na feitura de remédios naturais e ungüentos, e se aprofundou no conhecimento desses componentes. Ela morreu em 1633, quando Tofana tinha apenas 13 anos, mas ficou sob tutelas de tios e parentes, e muito havia aprendido, e continuou pelos anos seguintes na feitura e no aprendizado desses componentes. Era tida em relatos conhecidos como sendo uma moça bela e atraente, pele clara e cabelos castanhos, mas de resto pouco se sabe sobre detalhes de sua infância e adolescência. Termos esses desconhecidos nessa época. Apesar de tanto tempo passado, a história nos guardou os fatos mais importantes sobre essa mulher e o que ela se tornou com os conhecimentos que adquiriu, uma espécie de executora de maus maridos. Tofana desenvolveu cosméticos e abriu um negócio em Roma. A história menciona que ela teve uma filha, a qual, como sua mãe fizera com ela, iniciou no aprendizado das fórmulas. Se ela teve essa filha em um casamento e com qual homem, isso ninguém sabe, infelizmente. O nome dela era Girolana Espéria, e o ano e idade também é desconhecido. Por essa época, muitas de suas clientes se queixavam de seus maridos. Como foi descrito no início desse vídeo, os casamentos daquela época seguiam interesses familiares e muito poucos eram realizados por verdadeiro amor. Então,
eram em sua maioria uniões infelizes, e a busca principal era de herdeiros masculinos. E se por acaso a mulher fosse estéril, então caía em desgraça perante a todos. Uma mulher solteira e sem apoio familiar só poderia esperar um futuro bem sombrio pela frente. Júlia, ao que parece, se sensibilizou por essa situação. Foi quando concebeu uma saída para suas infelizes clientes e, ao mesmo tempo, poderia faturar alto com isso. Então surgiu o famoso veneno, que não deixava rastros, não tinha gosto e era incolor. Para alguns historiadores, esta fórmula mortal fora criada originalmente por sua mãe, ao que foi repassada a ela. O veneno possuía 3 componentes principais: arsênico, chumbo, beladona, uma planta venenosa. Tofana apresentava essa, saída à mulher que precisava. C. Por alguma quantia considerável, afinal seria um bom negócio para ambas. O produto era em forma de pó. A cliente levaria para casa, onde ministrava em bebidas e comidas do marido, em doses pequenas, onde ele ia se sentindo fraco, febril, então caía de cama. E na 4ª dose, finalmente, ele morria, entre delírios, vômito e diarreia. Isso, numa época onde era comum se morrer de cólera, porque as casas serviam-se de poços, e uma vez essa água sofrer alguma poluição de esgoto, a doença se instalava. E não era raro haver surtos endêmicos nas cidades apinhadas de gente, e com quase nenhum saneamento. Mas o marido cruel não morria logo, porque sabemos que vaso ruim não quebra fácil, não é mesmo? O marido morria rápido e tudo ficava na conta do cólera. E assim a viúva ficava livre do fardo e com suas posses. Dezenas, ao que se sabe, iam morrendo aqui e ali, e aquilo ia passando a boca pequena, até mesmo como solução para quem simplesmente queria herdar os bens do esposo, mesmo ele não sendo cruel e sádico, Tofana, e executando e lucrando. Mas um dia o diabo cobra, e esse dia chegaria da maneira mais inadvertida possível, por compaixão. Como eu sempre costumo dizer, um crime com muitos cúmplices acaba cedo ou tarde sendo descoberto. Sim, porque sempre alguém vai cometer um deslize, e não foi diferente neste caso. E foi a compaixão de uma de suas clientes que pôs tudo a perder. Em 1659, uma mulher solicitou o veneno, a qual pagou uma boa soma. No jantar, colocou na sopa que preparava para seu marido, porém, ficou aflita vendo ele pronto a comer aquele alimento. Então teve pena e o avisou que colocaram uma substância mortal naquela sopa. Ela então foi enviada presa, onde teve que revelar onde adquirira aquele produto. Todavia, Tofana contou com a ajuda de diversas mulheres que a acobertaram e a ajudaram a se esconder em uma igreja. Porém, a polícia local logo descobriu seu esconderijo e a apreendeu. Em questão de horas, ela foi levada para um interrogatório e foi condenada à morte num lugar conhecido como Campo de Flor. O fim de sua filha e de outros funcionários também seguiu o mesmo caminho. Antes de sua condenação, acredita-se que Júlia tenha confessado sob tortura a morte de cerca de 600 homens no decorrer de 18 anos. Além disso, ela foi obrigada a listar os nomes de seus colaboradores e também dos clientes, o que resultou em um grande alvoroço. Então foi enforcada e dizem que foi sepultada na mesma igreja que havia se escondido em Roma. A história sobreviveu ao tempo e ela é considerada uma das mais célebres envenenadoras da história. E existe ainda hoje um perfume que leva seu nome. Júlia Tofana parece ter tido um grande talento no conhecimento de ervas e componentes químicos. Poderia ter usado essas habilidades para a cura e para o bem, mas preferiu trilhar um outro caminho, o do lucro indevido através do assassínio, mesmo que por motivos alegadamente de livrar mulheres vítimas de violência em casa. Porém, seus atos foram cobrados com uma corda em seu pescoço.
Bem, gente, aí está. Acabei de concluir aqui a história dessa envenenadora famosa, principalmente na Itália no século XVII, né? Aí fizemos uma viagem um pouco mais aí mais longe no passado. E eu já comentei algumas vezes, já disse algumas vezes que eu planejo estender essa série até 20 episódios. Ainda tem muita coisa ainda pela frente, e quando completar 20 episódios, aí eu passo para outra série, né? Então espero que tenham gostado e deixem o like, né? Curtam e se inscrevam, né? Caso o conteúdo tenha agradado. Então, muito obrigado e valeu!